juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Você possa declarar essa noite. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que Glória a Deus. me basta. Sim, Pai. Eu te levarei. Vem, Senhor, com a tua presença. Onde eu for. Enche, Pai, este lugar. Tenho a ti, Que a tua glória, Senhor, tenho nada, venha, Senhor, neste lugar. nada eu serei Vem, sem meu Deus. ti, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Só tua presença. Sim, papai. que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Pai, não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que nós cremos, Deus. É o quanto nós confiamos no Senhor.
é o quanto nós esperamos em Ti, Senhor. E Pai, que os céus se abram, que o céu se rasgue, e que a Tua glória desça sobre nós, Senhor, nesta noite. Ah, Espírito Santo, Tu és o nosso melhor amigo, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso ajudador. Toca-nos, toca-nos, Espírito Santo, toca-nos, Espírito Santo. Se mova, se mova, se mova, Senhor. Se mova, Senhor. Nós não estamos aqui para te questionar, Senhor. Nós estamos aqui para confiar e para crer. Por isso nós cremos e confiamos. E sabemos, ó Pai, que o Teu melhor já foi colocado na mesa, Senhor. Que o Teu melhor, Senhor, já foi colocado diante de nós. Por isso que nós possamos, Senhor, nesta noite, nos fartarmos, ó Deus, da Tua mesa, Senhor. Ei, enche, Espírito Santo. Nessa tarde, eu ouvi uma palavra de alguém testemunhando algo, e era um pastor, e ele saiu para pregar em um lugar, e no meio do caminho, na estrada, o carro fura o pneu, ele já está com a gravata, com o paletó pronto para ministrar, e ele desce do carro, e quando ele vai trocar o pneu, a chave da roda não estava. E naquele momento, já tomado de uma tensão, de um nervosismo, ele olha e ele começa a querer reclamar, a murmurar, mas a hora que ele vai falar aquilo que ele estava sentindo, ele olha para o céu e ele diz assim: Senhor, isso faz parte do propósito? Se isso faz parte do propósito, eu vou permanecer aqui, Senhor, quieto. E naquele momento, do outro lado da pista, parou um carro, um jovem, e ele atravessou a pista e foi de encontro com o jovem, e ele pediu ajuda, e aquele jovem então prestou a roda, a chave da roda para ele trocar, e quando ele atravessa para ir trocar, o rapaz vem para ajudá-lo, e ele diz assim: por que é que você parou aqui? Ele disse: olha, não sei.
Eu estava já 20 quilômetros atrás, era para parar. E eu não parei, mas eu parei aqui. Ele ajudou. E aí naquele momento o jovem perguntou assim para ele: por que do terno e da gravata? Ele disse assim: porque eu estou indo ministrar a palavra de Deus. Antes ele tinha perguntado para o jovem: você parou porque você me viu? Ele disse: não vi você. Eu parei aqui porque era para ter parado antes e eu não parei. E ele entendeu que era Deus. E aquele jovem então pergunta para ele: por que você está de terno e gravata? Ele diz: porque eu estou indo ministrar a palavra. E ele disse assim: então, eu quero dizer, o jovem começou a chorar e disse: olha, eu já faz muito tempo que eu não vou na igreja, que eu estou afastado. E naquele momento aquele jovem aceita Jesus. Nós não entendemos os propósitos. Nós não entendemos porque Deus nos leva e nos coloca em determinadas situações. Enquanto eu subi nesse altar, o Senhor me fez lembrar de João Batista. João Batista pregava no deserto com muita afinco, com muita força. Ele dizia: raça de víboras, até quando? E venham e se batizam, e batizando todos, crendo. Quando Jesus vem ao Jordão, ele batiza Jesus. Ele não conhecia Jesus. E naquele momento, então, o que ele diz? Eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de te batizar. E naquele momento Jesus disse para ele: olha, cumpra-se só com a palavra, com o que tem que ser feito. Faça a sua parte. E eu vim aqui para me batizar. Passado um tempo, queridos, João Batista é preso. João Batista na prisão, ele pede para que 2 dos seus apóstolos, dos seus discípulos ali, dos seus auxiliares, vá até o Senhor Jesus, aquele Jesus a quem ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Jesus a quem ele declarou que era o Senhor. E agora ele manda perguntar para Jesus: vá até o Senhor e pergunta para ele se ele é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro. A mesma pessoa que diz que ele é o Senhor, o que tira o pecado do mundo, é o Filho de Deus. A mesma pessoa agora manda perguntar se é ele mesmo, ou se devemos esperar outro. Queridos, isto é um ambiente aonde nós vivemos os nossos dias, aonde nós cremos em Deus, sabemos quem é Deus, sabemos tudo que Ele pode, confessamos tudo que Ele é, declaramos tudo que Ele é capaz. Mas quando nós nos encontramos em determinadas situações, talvez vamos ser pegos de surpresa por nós mesmos, ao ponto de olhar para o Senhor e de dizer: és tu? É o Senhor mesmo que prometeu? É o Senhor mesmo que disse? É o Senhor mesmo que falou que ia fazer? Ou o que nós vamos fazer? O que devemos fazer? Há momentos na vida, queridos, que nós vamos ser pegos como João Batista, e nós vamos olhar para ele e vai dizer: Senhor, és tu mesmo? É o Senhor que prometeu todas as coisas? É o Senhor que disse que viria? É o Senhor que disse que faria? Mas talvez nós vamos estar como João Batista, porque
João Batista, naquele momento, ele disse isso, não porque ele não confiava no Senhor, não porque ele não acreditava em Jesus, mas a angústia que ele estava naquele momento. E às vezes, queridos, no momento de angústia, nós vamos perguntar isso para o Senhor. Mas aí João Batista, ele espera uma palavra de conforto. Pode se sentar, queridos. Vocês podem continuar aí mesmo. Já é a palavra já. Já vai fazer parte da palavra. Nós vamos entrar. Depois a gente faz as outras coisas. Mas o Espírito do Senhor está nos falando aqui nesta noite. E naquele momento, João Batista, talvez ele esperasse que o Senhor dissesse algo para ele, confortável, para que ele ficasse bem. Talvez seja isso que a gente quer ouvir do Senhor, algumas coisas confortáveis que nos deixem bem. Mas o Senhor não tem uma palavra para te deixar bem. O Senhor tem uma palavra para te deixar posicionado. Porque a palavra que Ele deu, queridos, permanece eternamente. O problema é que cada situação que nós vivemos, cada momento que nós vivemos, queremos uma palavra diferente. E Deus não vai dar uma palavra diferente daquilo que Ele deu lá no primeiro dia. Aquilo que Ele disse que Ele faria, queridos. O que muda é os nossos dias. O que muda é a nossa situação. O que muda é a nossa condição. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é imutável. E Jesus então chega para os discípulos de João e diz: volte e diga a ele o que está acontecendo, o que vocês estão vendo. Aí ele decide se ele vai continuar confiando em mim ou não. Aquilo que vocês estão vendo é o que vocês vão falar para ele. Ele é que tem que acreditar, ele que tem que crer. A palavra desta noite é: quem dorme no meio da tempestade? Quem consegue dormir no meio da tempestade? Mário, quem dorme em meio a uma tempestade? Quem dorme, Wilson? Quem consegue dormir, Natália, no meio de uma grande tempestade? Diz para mim, quem consegue dormir? Diz para mim, André, quem consegue dormir no meio da tempestade? Vinícius, quem dorme? Quem descansa no meio da tempestade? Esta semana foi exatamente em um desses momentos em que eu estava não deixando de crer em tudo que Deus nos prometeu. Eu nunca tive dúvida, não tenho dúvida de tudo que Deus disse que faria. Mas há momentos que a gente pergunta: Deus, é assim mesmo? É assim que funciona o propósito? Naquele momento, hoje, quando eu ouvia isso, aquele pastor dizendo: olha,
quando eu fui abrir a minha boca para murmurar, para falar tantas coisas, porque eu estava indo para pregar, e eu dizendo: Deus, eu estou indo pregar, agora fura o meu pneu. O Senhor não poderia ter parado isso? Não poderia ter impedido de furar o pneu? Olha, eu estou trajado para fazer a obra. Agora, se já não bastasse isso, parar aqui no meio da estrada, sozinho, trocar o pneu, ainda vou pegar a chave. Um amigo meu, que nesse momento eu nem sei se ele é meu amigo, porque ele pegou a minha chave emprestada e não me devolveu, e agora eu preciso e eu não tenho como trocar, e eles estão me esperando. No meio do problema, queridos, a gente se desespera, porque a gente acha que Deus não tem o controle de tudo isso. O problema é que nós queremos controlar aquilo que está na mão de Deus, e nós nem sabemos qual é o propósito de Deus. O propósito não era um pneu furado, o propósito não é uma chave que foi emprestada e não foi devolvida. O propósito era um jovem que há muitos anos estava fora da presença de Deus e que precisava ser tocado novamente. Aquele jovem disse assim: olha, eu nem vi você parado aí, eu parei para outra coisa, para outro motivo, eu não te vi. E ele naquele momento disse: então é Deus. Trocou o pneu, e o jovem perguntou: e por que o senhor está de gravata? Ele falou assim: porque eu sou pastor, pregador, e eu vou indo agora ministrar a palavra. O jovem começa a orar e disse assim: então eu parei por causa disso, porque já faz muito tempo que eu estou desviado do Senhor. Enquanto a gente não entende o propósito de Deus, tudo na nossa vida é um caos. Tudo na nossa vida é uma deselegância de Deus. Uau! Forte, hein? Está gravando? Ainda bem. Tudo parece uma deselegância de Deus, não querer nos ajudar naquele momento de caos. Mas aí eu disse: Senhor, acaso tenho eu feito algo que o Senhor não tem se alegrado? E o Senhor disse assim: não, está tudo bem. Ele me pede a mão e diz assim: vem, a mão, vamos dar um passeio, vou falar contigo agora, vou falar para você. Olha, lá em Lucas capítulo 8, versículo 22, eu disse algo. E aí então eu saio, passeando com ele, e ele começa simplesmente dizendo assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco e seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Ele deu alguma outra palavra? Ele disse alguma outra coisa? Ele só disse: passemos para o outro lado. Esta é a palavra. Passemos para o outro lado. Quando Jesus diz aquilo, o que eles deveriam fazer? O que os discípulos deveriam fazer? Exatamente o que eles não fizeram. Eles não se atentaram nem para Jesus, para ver Jesus, o que ele estava fazendo. Jesus entra no barco, Jesus vai deitar, e quando Jesus deita, ele dorme, ele descansa. Quando Jesus fala isso, ele fala três coisas. Esse passemos para o outro lado dá três coisas para nós. A primeira delas é um destino. Deus nunca vai te mandar para um lugar se ele não tiver um destino. Havia um destino para o outro lado. Todas as vezes que Deus falar com você, vai ter que ter um destino, um lugar aonde você tem que chegar.
segunda coisa, para você chegar num destino, você tem que ter convicção de que você vai chegar lá. Porque se você não tiver convicção daquilo que Jesus te falou, do destino que Ele te deu, você não chega lá. E a terceira coisa, descanse. Descanse. Aprenda a descansar. Jesus vai e deita para descansar, porque Jesus já tinha um destino, Jesus já tinha uma convicção, então agora ele precisava descansar, por isso ele foi deitar. Enquanto ele vai deitar, o que é que os discípulos começam a fazer? Começam a conversar, a se envolver com seus conflitos, com as suas emoções, com tudo que eles viviam, e falar de tantas coisas. E agora eles simplesmente estão indo porque Jesus disse vai, mas eles não estavam interagindo com aquilo que Jesus disse, simplesmente estavam indo, entraram no barco e vão embora, como se tudo era festa, como se tudo fosse tranquilo. E ali eles estão conversando, falando dos seus problemas, falando dos seus dias, falando dos seus conflitos, falando dos seus envolvimentos, falando de tantas coisas, se envolvendo consigo mesmo. Eles estavam envolvidos somente com eles. Tinha uma palavra, tinha uma determinação, tinha um destino, mas eles não estavam envolvidos com o destino, eles estavam envolvidos com eles, porque eles começaram a conversar, e certamente a conversa deles não era sobre o outro lado. Nada do que eles estavam falando fazia referência ao que estava do outro lado. E de repente, no meio do caminho, vem uma tempestade. A tempestade só atinge quem não está envolvido com a convicção e com o destino. Eles se apavoram, eles começam a perder o controle. E então agora naquele momento, porque eles estão envolvidos com os problemas deles, com as fragilidades deles, com aquilo que está acontecendo, com o dia a dia, com a situação, com aquilo que deu certo, com aquilo que não deu certo. Quando vem a tempestade, eles não conseguem discernir que alguém havia dito para eles: passemos para o outro lado. E a tempestade está vindo, queridos. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? A tempestade estava vindo. A primeira coisa, quando uma tempestade chega e você está dormindo, o que é que você faz? Eu dou um pulo da cama. Mário, eu devo sair correndo para o meio da rua. Mas Jesus estava dormindo. O que você faz, André, no meio da tempestade? Fora aquele vídeo que eu vi já seu, que fez muito sucesso. Você surfando uma enxurrada. Você é corajoso, no meio da tempestade você tirou onda. Está na internet. Vocês estão dando risada, mas ele tirou onda. A enxurrada veio, ele pegou a prancha e ó, Andrezão é surfista. Mas a gente se desespera, queridos.
Por que é que a gente se desespera? Porque a gente está envolvido com as situações que vão gerar a tempestade. Jesus está dormindo, ele continua dormindo. Por que ele continua dormindo? Porque a palavra diz, nesse mesmo Lucas aí, você vai ver, Lucas capítulo 8, que os discípulos vão e acordam Jesus. Olha o desespero deles, eles acordam e a primeira coisa que eles falam para ele é: você não se preocupa conosco? Jesus está dormindo, queridos. Quem que dorme no meio de uma tempestade? Quem que consegue dormir no meio das aflições? Só quem já sabe o destino. Só quem já tem convicção pode descansar no meio da tempestade. Jesus tinha isso. Jesus não era envolvido com a tempestade era eles que estavam vivendo as emoções e as aflições deles. A tempestade não veio para Jesus, veio para eles. Porque Jesus já sabia que era para atravessar para o outro lado, e se a palavra era vamos para o outro lado, eles iriam chegar do outro lado, com tempestade ou sem tempestade. Será que você consegue entender que você vai chegar no destino que Deus já te deu, com tempestade, sem tempestade, com problema ou sem problema? Que a única coisa que nós precisamos fazer é descansar. Só quem descansa, só quem não se envolve com o problema, só quem não se envolve com as coisas naturais desta terra, consegue descansar na tempestade. Mas quando nós nos envolvemos, quando nós estamos envolvidos com os problemas, com as lutas, fragilidades, debilidades, enfim, tantas coisas, todas as vezes que a tempestade vier, nós vamos entrar em desespero. Para acordar o Jesus que está dormindo no meio da tempestade. E agora quando Jesus levanta, ele continua da mesma forma, descansando. E ele olha para a tempestade e diz: aquieta-te, acalma. E a tempestade vai embora. Aqueles mesmos homens que agora estavam desesperados, que estavam questionando ele por tudo aquilo que estava acontecendo, assim como João Batista, que falou de Jesus, que anunciou Jesus, e que na hora que está lá na prisão, ele manda alguém dizer: és tu o que havia de vir, ou devemos esperar outro? A tempestade faz isso conosco, queridos. Duvidar até mesmo daquele que um dia nós já anunciamos ele como o Senhor da nossa vida, como o Senhor do nosso destino, como o Senhor da nossa eternidade. E agora esses mesmos homens olham um para o outro assustados agora, e diz: quem é este? Quem é este que até a tempestade obedece? Queridos, eles estão com Jesus, eles estão no barco com Jesus, e agora eles começam a perguntar: quem é este? Ali fica provado que eles andavam com Jesus, mas eles não sabiam quem ele era. É a tempestade que vai nos acordar, queridos. É a tempestade que vai mostrar quem é o nosso Deus, porque nós vamos continuar. Quem é esse? Quem é esse? E Jesus olha para eles e diz: até quando eu estarei com vocês?
Até quando eu vou estar com vocês para repreender a tempestade? Qual vai ser o dia em que vocês vão crescer, vão descansar e vão saber que há um lugar para se alcançar, para chegar? E talvez por conta do desespero, talvez por conta dos problemas, da ansiedade, vocês estão perdidos no meio do caminho por conta de uma tempestade. Jesus diz: até quando estarei com vocês? Está na hora de começar a caminhar com as próprias pernas e somente acreditar que nós vamos passar para o outro lugar. Independentemente se vai ter tempestade ou não vai ter a tempestade. Independentemente se vai chover ou se não vai chover. E naquela manhã, mais uma vez, olhei para o céu e disse: o Senhor não sabe brincar mesmo. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Muito obrigado, Senhor, por nos dizer: olha, lá no princípio, 6 dias eu trabalhei, no 6º eu fiz o homem, no 7º eu disse para ele: descanse. Deus não mandou e não descansou porque ele estava cansado. Deus não dormiu e não mandou o homem dormir porque não tinha nada para fazer. Pelo contrário, tinha muita coisa para fazer. Tinha muito animal, muito bicho para colocar nome. Tinha muitas coisas para se dar nome. Tinha muito trabalho, não era pouco. Mas Deus disse isso para dizer para o homem: olha, diante de tudo que você tem que fazer, se você não aprender a descansar em mim, infelizmente você vai estar sempre sozinho. Mesmo tendo um Deus como eu, você vai estar sozinho. Porque se você não aprender a descansar em mim, você vai decidir sozinho, você vai tomar decisões únicas, você vai se envolver com o problema, você vai se envolver com a dificuldade, você vai se envolver com tudo que está acontecendo, com os problemas que o mundo tem gerado. Você vai estar muito mais envolvido com o mundo do que comigo. Mas quando você aprender, no meio de toda a tempestade, a dormir e a descansar, então as coisas irão acontecer. Não é fácil, não é simples você ver o mundo desabando do seu lado e você estar quieto. Mas ali naquele momento, quando você está quieto, não é inquieto, é quieto, parado. Naquele momento você está declarando que existe um Deus maior do que tudo aquilo e que você confia nele e não em você. Mas quando nós fazemos as coisas, nós declaramos abertamente que nós confiamos muito mais em nós do que no Senhor. Todas as vezes que você tomar uma decisão que ela não estiver em Deus, que ela estiver envolvida nos seus sentimentos, você será responsável por ela. Você será responsável por ela. Mas quando você aquietar, esperar, porque aquietar e esperar não significa calmaria, não significa que está tudo certo.
Esperar muitas vezes gera dor, e muita dor, não é pouco não, porque há uma ansiedade em nós, que nos come por dentro, e muitas vezes nos faz querer decidir, e se ver livre rapidamente do problema. A dor, quando nós sentimos a dor, tudo que a gente quer e espera, o que é? O alívio. O alívio. E para o alívio a gente faz qualquer negócio muitas vezes. Por isso, tenha calma. Por isso, pense. Por isso, espere. A palavra do Senhor diz, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor me ouviu. Salmo 40, se eu não me engano. Acho que é Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor me ouviu. O Senhor te ouve porque você espera. Não é porque você tem pressa. Não é porque você quer, é porque você esperou. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor, por se importar conosco, por cuidar de nós. No momento em que a tempestade chega, no momento em que nós colocamos em xeque aquilo que o Senhor já nos prometeu, aquilo que o Senhor reservou para nós. Por isso, papai, com o coração bondoso como o seu, como um coração amável como o seu, nos ensina a te amar mais do que nós amamos ou imaginamos que amamos. Toca, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo, agora. Riabassoria lamassuriandere malai. Reande xarabahai suride malaya. Ribiande cantarabassuride balabasherialai. Requiandori biandere manai suriele basteri biandarabai. Hayande xaracabalaba suriandalai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Que a nossa fé, que a nossa força, que a nossa esperança, que o nosso amor, que a nossa obediência
Não se sinta abalada, Senhor, por nada, porque os últimos dias seriam assim mesmo, Senhor. Os últimos dias seriam assim mesmo, Senhor. Mas nós vamos seguir firmes neste barco até chegar do outro lado, porque certamente do outro lado há um milagre, Senhor, a ser feito, a ser realizado. Então, Pai, nós nos submetemos a Ti, a Tua vontade. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, meu amigo, toca-nos. Move-se, Espírito Santo. Você nunca nos deixou. Você nunca nos deixou só órfãos. Nós somos filhos. Nós não somos órfãos. Toca, Espírito Santo, agora. Enche os nossos olhos. Enche os nossos olhos das lágrimas do Senhor. Toca-nos. Quem é este que até a tempestade lhe obedece? É o Senhor da glória. É o Senhor que move todas as coisas. Remove, Deus. Remove, Deus. Remove, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado o Teu povo de caminhar diante da Tua face, meu Deus. A única palavra que João Batista teve é: olha aquilo que eu estou fazendo. A única coisa que você terá do Senhor é aquilo que Ele está fazendo nesses dias, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Eu comecei a olhar para o Senhor e eu disse: Senhor, como podemos descansar no meio da tempestade? Porque quem descansa não vê a tempestade. Quem descansa não sente a tempestade. Quem descansa não tem medo. Quem descansa não para. Quem descansa não se desvia do caminho, queridos. Naquele momento, naquela manhã, olhei para o céu e disse: obrigado, Deus, por me amar tanto assim. Obrigado, Senhor, por nos dar respostas tão poderosas e tão profundas. A palavra desta noite é uma resposta, querido. A palavra desta noite é uma resposta aos nossos dias. É uma resposta aos nossos momentos. As coisas que estão acontecendo e as coisas que estão por vir, queridos. Se nós não nos mantermos fiéis ao Senhor, obedientes e fortes, se nós não aprendermos a descansar no Senhor, certamente a tempestade vai nos vencer. Certamente a tempestade vai nos afundar, porque nós não saberemos lidar com ela. Se a tempestade está te consumindo, é porque você está mais envolvido com os seus problemas e com ela mesma
do que com aquele que te enviou, do que com aquele que te chamou, do que com aquele que te gerou. Por isso, nesta noite, eu agradeço ao Senhor por não nos deixar órfãos. Eu agradeço ao Senhor por não nos deixar só, queridos. Não é fácil caminhar no meio da tempestade, mas nós precisamos entender que a tempestade só vence os desesperados. Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, que não se estremecem. Obrigado, meu Senhor. Você que nesta noite, querido, trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão, abençoa esta casa, abençoa esta igreja, queridos. Esta igreja precisa do meu dízimo, da minha oferta, do seu dízimo e da sua oferta, para que ela possa se manter, queridos. Não tem como manter este lugar sem dízimo e oferta. Nós não queremos dízimos na igreja para enriquecer. Nós queremos dízimo para obedecer a Deus. Nós queremos a sua oferta para você se alegrar no Senhor. Não é dízimo para enriquecer o pastor ou a casa do pastor. É o dízimo para manter as portas abertas. Por isso, além de ser obediência, é a oportunidade que você tem de contribuir e de manter esta casa de portas abertas. Então coloque isso no seu coração. Coloque isso no seu coração. Não se deixa ser vencido pela dificuldade, pelo problema financeiro, mas vença ele. Eu já disse aqui, torno a dizer, dízimo que não é dado, não é usado também, ele não serve para nada. Certamente nós vamos dizimar em outro lugar, ou no supermercado, ou na farmácia, ou em qualquer outro lugar. Ele não fica conosco. Deus não permite que ele fique conosco. Não é nem questão que Deus não permite, queridos. É que na verdade ele não serve senão para ser devolvido. Pai, eu abençoo o Senhor nesta noite, o dízimo e a oferta dos teus filhos. Que o Senhor toque o nosso coração e que nós, ó Pai, olhamos agora para a tempestade, mas acreditamos no Senhor e possamos, ó Deus, dormir na tempestade, descansar, deixa ela acontecer do lado de fora, mas nós vamos continuar crendo, nós vamos entender que ainda estamos dentro do barco, e que o barco, quando tem Jesus, ele balança, mas ele não afunda. Aquele barco jamais iria afundar, quando Jesus estava lá dentro, querido. Nada afunda quando Jesus está dentro, nada se despedaça enquanto Jesus está dentro. Por isso, trate-o bem, faça bem, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos agora o dízimo, a oferta dos teus filhos, e pedimos agora que o Senhor abra a porta para que eles prosperem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe o dízimo, a oferta, pode trazer aqui à frente, pode fazer aí através do Pix. Nesse momento nós vamos cear, queridos. Glória a Deus, amém.
Coloque-se de pé, todos. Amém. Daqui a pouco nós nos assentamos. Essa é a primeira Santa Ceia deste ano, queridos. Cremos que o Senhor está fazendo algo. Nós somos uma igreja profética, não esqueça disso, queridos. E como igreja profética, andar no profético não é para qualquer um. Diga para o irmão que está do teu lado, viver profeticamente não é para qualquer um. Você precisa crer, a primeira coisa que você precisa fazer é crer, é acreditar nos sinais de Deus, queridos. Todas as vezes que eu olho para Deus e que eu falo algo para Deus, quando alguma coisa está acontecendo que não está dando certo, a primeira coisa que eu observo são os sinais de Deus. Antes de eu questionar Deus porque algo não está acontecendo, eu quero entender, Senhor, olha aqui, há um sinal aqui e aqui, então eu vou continuar esperando o sinal que o Senhor me deu. Eu não vou acreditar no momento difícil que eu estou passando, eu vou acreditar porque o Senhor disse. E este ano, querido, este ano é um ano profético para esta igreja. É um ano profético, e nós temos que entender que profeticamente virão batalhas, virão lutas, mas que maior do que as lutas é a nossa fé, é continuar crendo. Amém? Esse ano vai fazer 7 anos que nós estamos com a igreja. É um ano profético. Não tem como eu não crer que Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor já virou uma chave, e nós viramos ela no ano passado. Então esse ano aqui nós vamos vencer, porque eu aprendi desde pequenininho, pequenininho não, 18 anos mais ou menos, quando eu me converti, que antes de a grande bonança, sempre vem a tempestade, queridos. Sempre antes de Deus fazer algo grandioso na tua vida, Satanás sempre vai tentar impedir. Então, faz parte. Se nós estamos passando por lutas e problemas, significa que a gente está incomodando. Amém? É nós que estamos incomodando e não ficamos incomodados, em nome de Jesus. A palavra diz que Paulo juntou lá com os coríntios e fez a ceia, e ele diz, olha, assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E ele diz, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, está aqui. 1 Coríntios 11, né? 11. Isso mesmo. Falo como o entendidos, julgai a vós mesmo o que vos digo, porventura o cálice de bênção, e abençoamos, e não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é porventura a comunhão do corpo, porque nós sendo muitos somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo corpo. Amém? E ele diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do meu sangue, a nova aliança que faço com vocês, que foi derramado, queridos. Então isso não é simplesmente um pão, e não é simplesmente um suco da videira. Aqui para nós é representado agora, como o corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário. Por isso fecha os teus olhos. Senhor, aqui está o pão, o maná feito pela mão dos homens,
ao qual para nós agora é como o corpo de Cristo. E Senhor, nós não queremos nesta primeira ceia deste ano de 2026, cear de qualquer maneira e de qualquer forma, meu Deus, mas que esta ceia seja algo frutífero na nossa vida, seja algo, Senhor, transformador na nossa vida, no nosso ministério. Então, Pai, nós consagramos e abençoamos agora, que para nós é como o corpo de Cristo agora. Da mesma maneira, Senhor, nós abençoamos agora o cálice, Senhor, o suco da videira, que agora, Senhor, para nós é como o sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, esta aliança que o Senhor fez conosco, que nós também tenhamos e preservamos esta aliança. Então nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Por isso, Senhor, nós abençoamos agora, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vocês podem se assentar. Não foi partido o pão. A pastora Shirley vai estar passando, você vai pegar um pedaço. Arranca aí um lepo, arranca aí uma lasca, e aí você pega e vai pegar também o cálice, o suco, e você pode já cear. Amém? Não há necessidade de esperar. As crianças levam, pois eles levam. Vem cá, Sofia. A uva significa, não é para você comer, hein? É para você servir. Serve primeiro, depois você come. Participem, pode já comer, já beber, e já começa a estar em oração aí, queridos. Vamos orar nesta noite, vamos clamar ao Senhor. É noite de clamor, é noite de entrega, é noite de busca ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó, esse aqui você separa para Ana. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Estou falando que a nossa igreja é profética. Olha lá, foi. Quando estavam fazendo lá a separação, a pastora Shirley perguntou assim: quantos copinhos você colocou? Ele falou: não sei, eu coloquei aí, fui colocando. Aí nós falamos: talvez hoje venha poucas pessoas. Sobrou só o da Ana, que eu vou levar para ela. Foi certinho. Então Deus, Ele coloca as coisas na medida certa, queridos. Quando a gente vive de uma forma profética, não há sobra e não é excesso. Deus nunca vai nos dar coisas além daquilo que é necessário. O problema é que a gente sempre quer muito mais do que Deus tem para nós.
O problema é que muitas vezes a gente quer estar num lugar que Deus não quer que a gente esteja. Sempre é assim. Mas quando nós começamos, nos expomos a andar no Senhor, queridos, nós vamos entender, nós vamos viver momentos que para nós é muita aflição, mas que tudo está no controle de Deus. Pode não estar no meu, e é até bom que não esteja no meu, porque quando está no meu, sou eu que faço, é eu que decido, eu que resolvo. Mas quando está no controle de Deus, é Ele que resolve. Eu só preciso entender isso. Isso é saber qual é o propósito de Deus. Enquanto eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu sou o maior opositor a esse propósito. Eu sempre vou estar contra. Por isso eu peço sempre para o Senhor: Senhor, me revela o mais rápido possível qual é o propósito de tudo isso que está acontecendo. Porque se demorar para Deus revelar, a tendência de eu fazer muitas coisas erradas é muito grande, queridos. A gente sempre vai estar fazendo coisas erradas, sempre vai estar decidindo coisas erradas, pensando coisas erradas, agindo de uma forma errada. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, aí tudo entra na tranquilidade de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos encerrar o culto desta noite. Amém? Gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz. Amém? Sabemos que tudo está na mão dEle. A única coisa que você precisa entender é que Ele disse: passamos para o outro lado. Entenda o que tem lá do outro lado. Nós estamos neste ano, nós pegamos um caminho, queridos, desde o primeiro dia desse ano, desde o finalzinho do ano passado, quando o Senhor nos revelou que a eternidade é um lugar que está à nossa frente, e que nós precisamos caminhar para frente, queridos. Não é para trás, não é de um lado, do outro, é para frente. Amém? Agora, quando nós entendemos isso e caminhamos em direção a isso, nós vamos entender que nós estamos caminhando em direção à eternidade. Mas muitos problemas, muitas coisas vão acontecer ainda. Então esteja firme no Senhor. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por cada uma destas pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Obrigado por cada um desses teus filhos. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o problema, que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor. Pai, alcança agora a nossa vida, alcança, Senhor, a nossa casa, alcança o nosso trabalho, alcance os nossos negócios, prospere tudo, ó Deus. Dá-nos, Senhor, entendimento, dá-nos conhecimento, Senhor. Meu Pai, eu abençoo esta igreja, eu abençoo esses meus irmãos, eu repreendo, Senhor, todo mal, Senhor, toda dificuldade, toda ansiedade, toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda tristeza, eu ordeno que bata em retirada, porque, ó Deus, nós cremos no Deus da alegria, Senhor. Então, Senhor, libera sobre nós uma unção de alegria, Senhor, aonde há paz, aonde há tranquilidade, aonde há prosperidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão em paz no nome do Senhor Jesus.